E aí, pessoal, preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar pelo sistema da justiça eleitoral brasileira. É isso aí, um sistema cheio de detalhes e vamos combinar, bastante complexo. Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça nos TRS, TSE e tentar entender como funciona essa estrutura toda. É tanta sigla que até assusta, né? Mas a gente vai desvendar tudo isso juntos. O objetivo é que você, no final desse Deep Dive, seja quase um expert no assunto, entendendo quem julgou o quê, como funcionam os recursos, enfim, dominar a estrutura da justiça eleitoral. Exatamente. A ideia é descomplicar tudo para que você possa entender como esse sistema tão importante funciona na prática. Para começar, acho que vale a pena a gente ter em mente que a justiça eleitoral é como um grande guarda-chuva. Isso é um guarda-chuva que abriga vários tribunais, cada um com sua função específica. Tipo o TSE e os TRS, certo? Mas qual a diferença entre eles? O TSE e o Tribunal Superior Eleitoral é o topo da pirâmide, a última instância da justiça eleitoral. É ele quem define as regras do jogo eleitoral e garante que tudo corra dentro dos conformes. E os TRS? Já os TRS, os tribunais regionais eleitorais, atuam em cada estado, julgando casos mais específicos regionais. Entendi. É como se o TSE fosse o chefão e os TRS gerentes regionais, certo? Uma boa analogia. Mas me explica uma coisa. Em quais casos o TSE entra em ação diretamente? Ótima pergunta. O TSE atua como a primeira e última instância em casos de grande relevância nacional, como a cassação do registro de partidos políticos, por exemplo. Nossa, que poder. Mas por que essa competência é tão importante? Pense bem, a cassação de um partido impacta diretamente o cenário eleitoral, né? É uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela e por uma instância com autoridade máxima, como o TSE. Imagina a bagunça se cada TE pudesse caçar partidos por conta própria. Seria um caos total. E além da cassação de partidos, o que mais o TSE julga diretamente? Ele também julga a impugnação de candidatos à presidência e à vice-presidência da República, conflitos de competência entre TREs e vários outros casos importantes. Casos que realmente mexem com o país inteiro. E como o TSE consegue dar conta de tudo isso? É um trabalho intenso, sem dúvida. Mas o TSE conta com uma estrutura robusta, com ministros experientes em direito eleitoral. É um tribunal preparado para lidar com a complexidade das eleições no Brasil. E falando em complexidade, como funciona esse negócio de recursos na justiça eleitoral? Se alguém não concorda com a decisão de um juiz, o que acontece? Aí entramos no mundo dos recursos. É como um jogo de tabuleiro com diferentes casas que representam as instâncias da justiça eleitoral. Se você não está satisfeito com a decisão de um juiz eleitoral, você pode recorrer ao TRE. E se, ainda assim, a pessoa não concordar com a decisão do TRE? Em alguns casos, dá para subir mais um degrau no tabuleiro e recorrer ao TRE. E quais são esses casos? Depende do tipo de recurso, a gente tem dois tipos principais: o recurso especial e o recurso ordinário. Qual a diferença entre eles? O recurso especial é dado quando a decisão do TRE contraria a Constituição Federal ou uma lei federal, ou quando há divergência na interpretação da lei entre diferentes TREs. Ou seja, uma forma de garantir que todos os TS estejam cantando a mesma música, interpretando as leis da mesma forma. Exatamente. Já o recurso ordinário é usado em casos mais específicos, como decisões sobre inelegibilidade, expedição de diplomas para eleições federais e estaduais, anulação de diplomas, perda de mandatos e por aí vai. Nossa, quanta coisa. E como Só- saber qual recurso usar em cada situação? Aí é importante ter a ajuda de um advogado especialista em direito eleitoral. Ele vai te orientar sobre o recurso mais adequado para o seu caso. Acho que já desvendamos boa parte dos mistérios da justiça eleitoral por hoje, hein? Com certeza. Já temos uma boa base para entender como essa engrenagem funciona. Mas ainda tem muito chão pela frente. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar na competência do TSE, explorando casos concretos para entender como ele atua na prática. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre o TSE ser o chefão da justiça eleitoral, né? Aquele que bate o martelo nas decisões mais importantes. Isso. A gente até usou a palavra competência originária, mas confesso que ainda não entendi muito bem o que isso significa na prática. Essa expressão pode parecer um pouco complicada, mas na verdade é bem simples. Basicamente significa que o TSE é o primeiro a julgar certos casos, sem precisar que eles passem antes pelos TREs. Ah, entendi. É tipo, ele já começa julgando sem intermediários. Exatamente. E a gente já mencionou alguns desses casos, como a cassação de registro de partidos políticos e a impugnação de candidaturas à presidência. Sim, lembra que você falou da importância de ter um único órgão para decidir sobre isso, para evitar confusões, né? Mas explica melhor para mim como funciona essa cassação de partido. O que pode levar um partido a ser cassado? Vários motivos podem levar à cassação de um partido: fraude eleitoral, uso indevido de recursos públicos, falta de transparência nas contas. Tipo, se o partido usar dinheiro público para fins pessoais, ele pode ser cassado. É exatamente isso. A lei é bem rigorosa nesse sentido.
O dinheiro público que os partidos recebem precisa ser usado para fins eleitorais, como campanhas ou organização do partido. Qualquer desvio pode ter consequências sérias. E quem pode pedir a cassação de um partido? Qualquer pessoa. Na verdade, qualquer cidadão pode entrar com uma ação pedindo a cassação. Mas partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral também podem fazer isso. Então, é um processo bem democrático, né? Qualquer um pode denunciar irregularidades. Mas como o TSE decide se caça ou não um partido? Eles simplesmente decidem ou tem um processo? Claro que tem um processo. É um processo judicial, com o direito à ampla defesa ao contraditório. O partido acusado precisa apresentar provas de que não cometeu irregularidades e pode até recorrer da decisão, se for condenado. Entendi. E no caso da impugnação de candidaturas à presidência, como funciona? É parecido? Sim, é parecido. O TSE analisa a vida pregressa do candidato. Verifica se ele cumpre os requisitos para concorrer, se tem alguma irregularidade no registro eleitoral, essas coisas. Por exemplo, se o candidato tiver sido condenado por algum crime, ele pode ser impedido de concorrer. Exato. A lei da ficha limpa, por exemplo, impede que pessoas condenadas por crimes graves concorram a cargos públicos. O TSE analisa cada caso para garantir que os candidatos estejam aptos a exercer a função. Interessante. E além desses casos que a gente já mencionou, o que mais o TSE julga diretamente? Lembra que você falou dos conflitos de competência entre os TSEs. Isso é uma das funções, mas o TSE também julga casos de suspeição ou impedimento de seus próprios ministros, do Procurador-Geral Eleitoral e de servidores da Secretaria do TSE. Nossa, eles também cuidam da limpeza da casa, digamos assim. Garantem que seus próprios membros ajam corretamente. Exatamente. É muito importante que a própria Justiça Eleitoral seja um exemplo de conduta ética, para que as pessoas confiem no sistema. Falando em confiança, como o TSE garante que as eleições presidenciais sejam justas e transparentes? O TSE tem um papel central na organização e fiscalização de todo o processo eleitoral, desde o registro das candidaturas até a apuração dos votos. Bom. E o TSE tem algum poder de decisão sobre os resultados das eleições? Tipo, se alguém questionar o resultado, eles podem intervir. Sim, o TSE julga impugnações contra a apuração dos votos, o resultado geral das eleições, a proclamação dos eleitos e a expedição dos diplomas. Então eles fazem uma espécie de revisão final para garantir que tudo aconteceu dentro da lei e que o resultado reflete a vontade do povo. É isso aí, é uma responsabilidade enorme, mas fundamental para a nossa democracia. E, além de tudo isso, o TSE ainda julga habeas corpus contra atos dos TSEs e de ministros de Estado, né? Sim, o habeas corpus é um instrumento jurídico muito importante para garantir a liberdade de locomoção das pessoas. Mas por que o TSE julgaria um habeas corpus contra o ministro de Estado? Isso não seria responsabilidade do Supremo. Em geral, sim. Mas quando o caso envolve questões eleitorais, a competência é do TSE. Ah, entendi. É como se o TSE tivesse a palavra final em tudo relacionado às eleições. Mas falando em palavra final, em quais casos é possível recorrer ao Supremo? O Supremo Tribunal Federal atua como uma última instância e só recebe recursos em situações muito específicas. Quais situações seriam essas? Cabe recurso extraordinário ao Supremo quando a decisão do TSE declara que uma lei ou ato é inconstitucional. Ou seja, quando a decisão do TSE vai contra a Constituição. Exatamente. E também cabe recurso ordinário ao Supremo quando o TSE nega um habeas corpus ou um mandado de segurança. Então, o sistema é bem organizado, com cada tribunal tendo sua função específica e a possibilidade de recorrer às instâncias superiores em casos específicos. É um sistema de freios e contrapesos para garantir a justiça eleitoral. Perfeito. É um sistema complexo, mas essencial para a nossa democracia. Acho que quem está acompanhando a gente já deve estar com a cabeça cheia de informação, né? Mas acho que deu para entender bem como funciona a justiça eleitoral. Sim, a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E ainda tem mais. No próximo bloco, vamos analisar mais a fundo as competências de cada tribunal, com exemplos concretos para facilitar o entendimento. Agora que já exploramos bastante a estrutura da justiça eleitoral, acho que a gente podia mergulhar em um aspecto que muita gente tem curiosidade, os crimes eleitorais. É verdade. A gente sempre fala de caixa 2, compra de votos. Mas quem julga esses casos depende do crime. Depende sim. A competência para julgar crimes eleitorais varia de acordo com a pessoa envolvida. Como assim? É como se fosse uma escada, entende? Se um ministro do TSE comete um crime eleitoral, quem julga ele é o Supremo Tribunal Federal. STF é a corte mais alta do país. Faz sentido, né? Tipo, o STF está lá no topo da hierarquia. Se for no rodízio de TE, quem julga? Nesse caso, quem julga é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Lembra que a gente falou que o STJ está logo abaixo do STF? Sim, lembro. Então, o STJ julga crimes de juízo de TE. Mas se o crime for de um ministro do TSE, o caso vai para o STF. Isso aí. É um jeito de garantir a imparcialidade à justiça, sabe? E quando a gente fala de habeas corpus, como funciona? Quem julga um habeas corpus em matéria eleitoral? Aí depende contra quem o habeas corpus é impetrado.
Se for contra o presidente da República, a competência é do STF. E se for contra um ministro de Estado? Aí a competência volta para o TSE, que julga habeas corpus contra atos de ministro de Estado em matéria eleitoral. Nossa, a competência vai mudando de lugar. E se o habeas corpus for contra um tribunal regional eleitoral? Nesse caso, o próprio TSE julga o habeas corpus, mas só se a decisão do TRE tiver sido denegatória, ou seja, se o TRE tiver negado o habeas corpus. Entendi. É como se o TSE analisasse que a decisão do TRE foi justa, né? Exatamente. Yeah. E o mesmo vale para o mandado de segurança. Se for contra o presidente da República, quem julga é o STF. Contra o ministro de Estado, a competência é do STJ. E contra o TRE, o próprio TRE julga, a menos que a decisão tenha sido denegatória. Aí o caso sobe para o TSE. Caramba, quanta informação. Mas acho que eu tô começando a pegar a lógica dessa divisão de competências. O importante é lembrar que essa divisão existe para garantir a imparcialidade e a justiça no julgamento dos crimes eleitorais. Falando em justiça, você podia explicar melhor essas ações constitucionais. A gente já falou de habeas corpus e mandado de segurança, mas quais outras existem? Tem um mandado de injunção que é usado quando falta uma norma para regulamentar um direito. Por exemplo, se a lei garante o direito de voto, mas não explica como esse direito deve ser exercido, a pessoa pode entrar com mandado de injunção para suprir essa falta. E quem julga esse mandado de injunção em matéria eleitoral? Se for contra uma norma que impede o TSE de atuar, quem julga é o STF. Se for contra uma norma que impede um TRE de atuar, o TSE julga, mas só se o mandado de injunção tivesse sido negado pelo TRE. Ah, tá. É como nos outros casos, depende de quem está envolvido e se a decisão foi favorável ou não. E o habeas data? Para que serve? O habeas data garante o acesso às suas informações pessoais que estão com o governo. Por exemplo, se você quiser ver seus dados eleitorais, pode entrar com o habeas data para a Justiça Eleitoral te mostrar. Interessante. E quem julga o habeas data em matéria eleitoral? Contra o TSE, quem julga é o STF. Contra o TRE, é o TSE. Mas só se o habeas data tiver sido negado pelo TRE. Acho que agora a gente cobriu tudo sobre a justiça eleitoral, hein? Desde a estrutura dos tribunais até esses crimes e ações constitucionais, passamos por tudo. A gente deu uma boa olhada em como tudo funciona. E o mais importante é entender que essa complexidade toda tem um motivo: garantir a justiça nas eleições. Verdade. A justiça eleitoral tem um papel fundamental na nossa democracia e conhecer como ela funciona é essencial para a gente exercer nossa cidadania. Exatamente. E para quem acompanhou a gente nesse mergulho, fica o convite para continuar explorando esse tema. A justiça eleitoral está sempre mudando, acompanhando as mudanças da sociedade. Fique ligado, participe dos debates e ajude a construir um sistema eleitoral cada vez melhor. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Deep Dive com mais informações e curiosidades para vocês. Até lá.